Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Meu querido aluno, minha querida aluna, hoje nós estamos aqui para tratar um pouquinho dessa relação entre geografia e saúde. Como é que isso funciona, né? Como é que a geografia também ela tem preocupação e pode auxiliar muito a compreender essa questão da saúde no nosso planeta inteiro. São os desafios que nós temos aí, né? Então essa geografia da saúde é a nossa aulinha de hoje. Tomar cuidado, tomar muita atenção nessa aula, por assim dizer, por conta de quê? Por conta justamente aí que você sabe, né? Hoje essa questão de saúde, de pandemia e assim por diante, tá bombando. É assunto quente, é atualidade, né? Então a chance de você encontrar na tua prova aí no colégio, lá na frente, o dia que você for encarar um vestibular, um Enem ou coisa parecida, pode ter certeza que de agora em diante essa tal da geografia da saúde, assim, ela decola, né? Nas preferências de bancas de vestibular e afins, tá certo? Então vamos lá procurar entender aí. A geografia então, como é que ela trata de participar, como é que ela trata de contribuir na compreensão desse quesito saúde no nosso planeta, né? Então você tem assim coisas muito simples, né? Que muitas vezes acabam sendo o quê? Quase que o senso comum consegue perceber isso muito facilmente, né? O que seria? Primeira coisa que nós temos que entender é mais ou menos o seguinte, que existe uma relação muito grande entre essa questão da saúde e o desenvolvimento social. Como é que se dá essa relação? Quanto mais desenvolvida for uma determinada região, um determinado país, o que é que nós acabamos encontrando aí? As chances de você ter uma população com melhores índices no que diz respeito à saúde é extremamente grande. O que seriam esses índices? Principalmente mortalidade infantil e expectativa de vida, tá certo? Mas, por outro lado, nós acabamos percebendo que ficar só fazendo essas relações entre desenvolvimento e doença e sua presença e assim por diante é uma tarefa muito pequena, né? O que nós temos que tratar de perceber é que essa geografia ela pode auxiliar e muito mais. Por exemplo, olha lá, ó. Dá uma olhadinha nesse planisfério que eu trago aqui para você. Então, esse planisfério é assim, índice de cobertura de serviços de saúde. O ano é 2015. Você não se preocupe, não mudou muito isso. Então, o que significa um índice de cobertura de saúde? Seria mais ou menos, nesse caso aqui, ó, população atendida em porcentagem, né? Então, qual é a parcela da população que ela acaba sendo atendida, que ela efetivamente tem acesso a todo um sistema de saúde? Está lá o médico, está lá o hospital, a internação, o tratamento, quem tem acesso. Então, isso é muito simples de nós compreendermos. Vamos cá, ó. Então, se você for pegar a nossa legenda que nós temos aqui embaixo, você percebe o quê? Essa cor laranja mais forte, menor ou igual a 45. Então, seriam os menores índices que nós temos no planeta. Vai ficando aí num amarelinho ou um laranja mais claro, só é meio daltônico, você não esquenta a cabeça, de 46 a 61. Begezinho, 62 e 69. Verde claro, 70 e 76% da população é coberta pelo sistema de saúde. E no verde mais escuro, maior ou igual a 77%. Os dados em cinza aí são raríssimas regiões do planeta que nós não temos dados para isso, certo? Então vamos lá, voltando à nossa realidade aqui. Vamos pegar principalmente os chamados países ricos e desenvolvidos. O que é que nós encontramos lá, né? Estados Unidos e Canadá, verde escuro, maior ou igual a 77%. Parte significativa da chamada Europa Ocidental entra nessa jogada aí também, não é mesmo? Daí nós encontramos uma manchinha lá no Japão, Austrália e Nova Zelândia, todo mundo entra nesse pacotão aí, tá? Então essa relação, por assim dizer, ela é uma relação muito simples de ser feita. Por conta de quê? A população tem um elevado
uma boa qualidade de vida. Logo, isso é representado também por uma elevada renda. Aquelas pessoas que vivem num país que favorece, que fornece uma elevada renda para elas, qual é a consequência direta disso? Se ela não tem um serviço público de saúde que dê atendimento, automaticamente ela pode tratar de fazer o quê? Pagar por isso. Como é que se dá esse pagamento? Por exemplo, no Brasil nós temos um sistema de saúde pública, né? Mas nós sabemos que, apesar de existir e ele ser universal para todos os brasileiros aí, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que existe uma parcela de um poder aquisitivo maior que ainda ela tem a chance de correr para um plano de saúde, certo? E daí essa cobertura se realiza 100% para essa população de maior poder aquisitivo, né? E daí aquela população de menor poder aquisitivo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela tem que ir justamente para esse sistema público de saúde, tá? Não estou nem falando de qualidade, estou falando que tem cobertura, né? Então é isso que justifica aí. E daí se nós formos pegar justamente o lado oposto disso aqui. Então você mais uma vez batendo o olho aqui no nosso planicério, o que já vem saltando aos olhos de forma muito significativa é justamente quem? É justamente mais uma vez o continente africano. Com raríssimas exceções aí, é um país que apresenta o quê? Apresenta as menores taxas de cobertura de serviços de saúde para a sua população, né? Então, se a gente for pegar realidade desses países africanos, o que nós encontramos na sua grande maioria? Primeiro, o Estado, né? Basicamente, no que diz respeito aos chamados serviços sociais essenciais, parte significativa desses países aqui, não existe uma estrutura pública de saúde que consiga atender toda a sua população, certo? E por outro lado, e isso talvez nem seja necessário, mas eu vou dizer isso para você, nós acabamos percebendo o quê? Essa galera aqui não tem condições, não tem poder aquisitivo para bancar uma saúde privada. E daí nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo justamente aí que chama-se essa atenção. Uma ausência completa, certo? Mais uma vez agora, eu volto para o nosso querido Brasil. Você percebeu que tem uma característica muito interessante aqui no Brasil, né? Que se nós formos pegar, por exemplo, aí esses índices de cobertura do plano de serviço de saúde, nós estamos com a mesma corzinha dos países mais ricos e desenvolvidos do planeta, né? Ao que se deve isso? Isso vai se dever principalmente que o Brasil é um dos poucos países no planeta que nós encontramos a presença de um serviço público e universal, chamado de SUS, né? Ah, professor, mas tu manja lá como é que é a qualidade desse SUS? Não importa, né? Se você for pegar em muitos países que não tem um setor público de saúde, e não estou falando só dos mais pobres, um serviço público, entre os mais ricos também. Vai pegar, por exemplo, a maior potência, uma grande discussão que se teve aí, principalmente na transição do governo Obama, né? O Obama tratou de colocar o chamado Obamacare para funcionar. Que ele disse claramente à época que ele queria se basear no sistema público de saúde do Brasil. Agora o novo presidente falou, não, isso aí não cabe ao Estado. Quem puder paga e quem não puder... Ó. Mas qual que é a diferença? Aqui no Brasil, por exemplo, qualquer um que tem um certo problema de saúde, pode recorrer, vai lá no postinho de saúde, vai no hospital e vai ser atendido. Diferente de lá, que se você não tiver como ser atendido, né, você não tiver uma cobertura aí, privada, o sistema público é basicamente inexistente, entendeu? Então isso também são diferenças muito significativas e que tem que entender que a presença no território brasileiro de um serviço público de saúde como o SUS, sem sombra de dúvidas, é uma gigantesca conquista que nós encontramos da população brasileira. Não é todo mundo que tem esse privilégio que nós temos aí, tá? Olha lá, ó. Então, dentro dessa mesma lógica que nós encontramos aí, né, o acesso a essa saúde. O acesso à saúde não significa necessariamente você ter apenas e exclusivamente a presença do sistema de saúde. Um outro índice
que principalmente a OMS usa em grande quantidade, é justamente a presença do profissional de saúde, né? Então aí está aonde estão os médicos, certo? O que a gente acaba percebendo? Que você pode até ter a presença do sistema de saúde, mas será que você vai ter um profissional de saúde em número suficiente para atender determinada população? Então, como nós sabemos, o território brasileiro é um território que ele acaba apresentando o quê? Que ele acaba apresentando dificuldades muito grandes, né? Existem regiões isoladas, regiões distantes, que muitas vezes não conseguem atrair esse profissional de saúde, né? Por mais que você tenha altíssimos salários lá. Então, vamos aqui nesse gráficozinho comigo agora. Onde estão os médicos, distribuição de médicos e população por país, né? Populações e médicos na região e porcentagem, né? O que é que nós acabamos encontrando aí? Então, olha lá, ó. Claramente o que já chama ou já salta aos olhos é, sem sombra de dúvidas, a região mais rica e desenvolvida do nosso país, que é o Sudeste, aonde está concentrado a maior parte dos nossos médicos aí, né? Seguindo isso, o que é que nós temos? Então, nesse caso, é 2,81 médicos por 1.000 habitantes, correto? No Sudeste é isso aí. Daí, quando nós pegamos aquelas regiões mais ricas e desenvolvidas do país, Sul, 2,31 e Centro-Oeste, 2,36, né? Então, como nós sabemos, o Norte e o Nordeste do nosso país são aquelas regiões mais carentes. Norte, 1,16, né? Se você for comparar isso, é menos da metade. E no Nordeste, 1,41 é metade quase, vamos pensar dessa forma, 2,80, 1,40, que o Sudeste. Metade de médicos a cada 100.000 habitantes, né? Então essas são diferenças e são diferenças muito significativas. O sistema de saúde ele é importante e além do sistema de saúde também a presença de médicos. E isso não é o dado que apresenta-se aqui, né? É de forma geral. Muitas vezes nós acabamos tendo o quê? Esse 2,81, 2,31, 2,36, de forma nenhuma isso representa apenas aqueles profissionais da rede pública. Nós temos também os profissionais da chamada rede privada. Então nós sabemos muito bem que acaba acontecendo o quê? Nesse chamado país mais rico e desenvolvido, né, no Centro-Sul, também a população ela acaba fazendo o quê? Tendo um poder aquisitivo muito maior, muito mais significativo. O que isso se reverte muitas vezes nessa capacidade de você estar pagando por uma saúde privada. Então a cobertura aqui da saúde privada, sem sombra de dúvidas, também é muito maior que aqui. Tanto no Norte como no Nordeste, devido ao menor poder aquisitivo, menor renda dessa população aí, tá? Então, isso são dados muito importantes que nós temos. E agora nós vamos a alguns exemplos de espacialização de doenças. Por exemplo, aqui nós temos a malária em 2017, como ela estava distribuída no planeta. Não preciso nem dizer para vocês, região mais escura que acaba acontecendo. É onde nós temos uma maior incidência da malária. Então, a malária nós percebemos claramente que ela é uma doença o quê? Tipicamente tropical. Por isso essa forte concentração aqui, tá? Só que também você não esqueça o seguinte, que nós temos que aqui é distribuído por países. Por exemplo, é o sul do país, os 3 estados do sul do país, só a título de exemplo. Isso aqui é região temperada. As temperaturas são mais bravas, principalmente invernos mais rigorosos. Você tem incidência de malária aqui nos estados do sul? Não tem. Mas como é distribuído na média de todo o país, também entram essas regiões que basicamente ocorre a inexistência aí. Então essa é uma doença tipicamente o quê? Tropical. Diferente, por exemplo, das chamadas doenças infecciosas. Essas não têm uma relação direta, por exemplo, com o clima. Então daí o que nós acabamos percebendo, né? Principalmente o número de morte a cada 1.000 habitantes, sendo que o verdinho é menor. Também essas doenças infecciosas, eles têm essa forte concentração, principalmente no continente africano. E aí eu nem preciso dizer para vocês qual é a razão que esse continente africano está assim de doença contagiosa, né? Matando e matando
principalmente, mas não exclusivamente, a questão da AIDS. De cada 10 portadores do vírus da AIDS, 7 estão em continentes africanos. Carrega muito para esse número que nós tínhamos aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.